Mensagem misteriosa: a investigação através do tempo. Santiago é um engenheiro de tecnologia que vive em Madrid, Espanha. Ele sempre teve uma vida tranquila e estável até que uma série de mensagens misteriosas começaram a aparecer em seu telefone. As mensagens não tinham remetente e o conteúdo eram apenas frases curtas, mas cheias de insinuações e enigmas. Uma manhã, enquanto Santiago se preparava para ir trabalhar, ele recebeu uma nova mensagem. Investigue o caso de Luís. A verdade está sendo escondida. Santiago ficou confuso e curioso. Quem é Luís? E qual é o caso? Isso é uma brincadeira de mau gosto, ele pensou, mas não conseguia parar de pensar na mensagem. Alguns dias depois, as mensagens misteriosas continuaram a aparecer, cada vez com uma nova pista. Encontre Laura. Ela sabe a verdade. Verifique os registros médicos. Santiago começou a ficar preocupado e decidiu investigar. Ele foi encontrar Laura, uma velha amiga dele e de Luís. Laura, você sabe algo sobre Luís? Por que estou recebendo essas mensagens? Santiago perguntou. Luís morreu há muitos anos em um acidente, mas eu sempre senti que havia algo errado, Laura respondeu com um olhar preocupado. Juntos, Santiago e Laura começaram a investigar o caso de Luís. Eles verificaram os registros médicos e descobriram que a morte de Luís tinha muitos pontos obscuros. Encontraram sinais de uma grande conspiração envolvendo uma grande corporação e atividades ilícitas. Luís pode ter descoberto algo e foi morto para ser silenciado, Santiago pensou. As mensagens continuaram a guiá-los para novas pistas. Uma mensagem os levou a um antigo apartamento onde Luís morava. No apartamento, encontraram um velho computador com muitos arquivos criptografados. Santiago, com suas habilidades tecnológicas, tentou decifrar e encontrou provas valiosas, ligando a corporação a atividades ilegais. Precisamos divulgar essas provas, Laura disse, determinada. Santiago e Laura decidiram entrar em contato com a imprensa e as autoridades para revelar a verdade. No entanto, não sabiam que isso os colocaria em perigo. Os responsáveis pela conspiração começaram a segui-los e ameaçá-los. Não podemos desistir agora. Luís merece justiça, Santiago disse. Depois de várias fugas e enfrentando perigos, finalmente conseguiram divulgar a verdade e os responsáveis pela conspiração foram presos. A morte de Luís foi esclarecida e sua honra foi restaurada. Depois de tudo, Santiago recebeu uma última mensagem. Obrigado, Luís teve justiça, agora viva bem. Quem enviou essas mensagens? Santiago se perguntou. Mas não houve resposta. Talvez fosse Luís do passado ou alguém que sempre observou e quis ajudar a descobrir a verdade. O que você faria se recebesse mensagens misteriosas relacionadas a um assassinato? Você teria coragem de seguir a verdade até o fim, mesmo enfrentando perigos? O enigma do quadro, mensagem de amor escondida por décadas. Isabel é uma jovem que vive no Porto, Portugal. Ela trabalha em um museu histórico, onde são preservados muitos artefatos e documentos valiosos. Isabel sempre amou seu trabalho, sentindo que estava contribuindo para a preservação e disseminação da história para as gerações futuras. No entanto, sua vida tornou-se monótona e carecia de surpresas. Um dia, enquanto limpava o depósito do museu, Isabel encontrou uma caixa de madeira antiga, coberta de poeira. A caixa estava trancada e ninguém no museu sabia de sua existência. Intrigada pelo mistério da caixa, Isabel decidiu abri-la. Após procurar por uma chave adequada no depósito, Isabel finalmente conseguiu abrir a caixa. Dentro, ela encontrou cartas antigas, escritas há várias décadas. As cartas eram de uma mulher chamada Maria para seu amado João, durante o período da guerra. Isabel leu cada carta, sentindo o amor intenso e a saudade em cada palavra. Maria e João foram separados pela guerra, e as cartas eram a única maneira de manterem contato e sustentarem seu amor. Suas vidas foram divididas pelos eventos históricos, mas seu amor permaneceu forte e eterno. Uma das últimas cartas de Maria para João continha um segredo. Ela havia escondido um pequeno quadro que João havia pintado para ela em um lugar especial na antiga casa deles no Porto. Esse quadro não era apenas uma lembrança preciosa, mas também continha uma mensagem de amor e esperança que Maria queria preservar para sempre. Isabel decidiu investigar mais sobre a história de Maria e João. Ela procurou informações sobre a antiga casa deles e descobriu que a casa estava abandonada. Isabel pediu permissão ao gerente do museu para visitar a casa e procurar o quadro. Ao chegar à antiga casa, Isabel sentiu a atmosfera de nostalgia e história ao seu redor. Ela procurou por toda a casa,
até finalmente encontrar o pequeno quadro escondido atrás de uma parede. O quadro mostrava um pôr do sol no Rio Douro, com pequenas palavras de amor de João para Maria. Isabel levou o quadro de volta ao museu e o exibiu em uma exposição especial sobre o amor durante a guerra. A história de Maria e João atraiu a atenção de muitas pessoas. E a exposição tornou-se um local onde as pessoas podiam aprender e sentir a força do amor e da esperança. Através desta história, Isabel não apenas encontrou um artefato histórico valioso, mas também sentiu a beleza e o significado do amor. Ela percebeu que, embora a vida possa se tornar monótona e sem surpresas, sempre há histórias do passado que podem tocar o coração e trazer esperança para o futuro. Você já encontrou uma lembrança do passado que teve um significado especial para você? O que você pensa sobre o poder das histórias de amor em conectar as pessoas ao longo do tempo? A jornada para descobrir o passado. Lucas vive em Buenos Aires, Argentina, e é um funcionário de escritório com uma vida tranquila. Certa manhã, a caminho do trabalho, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado se apresentou como Carlos, um parente perdido há muito tempo de Lucas. Lucas, sou Carlos, seu primo. Perdemos o contato quando você era pequeno. Preciso conversar com você sobre a família, disse a voz com um tom triste. Lucas ficou confuso e curioso sobre esse estranho. Ele não lembrava muito de Carlos, mas a curiosidade o levou a concordar em se encontrar. Eles marcaram um encontro em um pequeno café naquela noite. Ao chegar ao café, Lucas notou um homem mais velho sentado em um canto, parecendo ansioso. Lucas se aproximou e se apresentou. Carlos olhou para cima e sorriu levemente, convidando Lucas a sentar. Obrigado por vir, Lucas. Sei que isso pode ser um choque para você, mas há muito sobre a família que você precisa saber, começou Carlos. Carlos começou a contar sobre o passado da família, relações complicadas e segredos que Lucas nunca havia ouvido. Ele explicou que a família era muito rica, mas perdeu toda a fortuna após uma série de eventos trágicos. Carlos disse que havia documentos valiosos que a família precisava recuperar para resolver questões legais pendentes. Lucas decidiu ajudar Carlos a descobrir mais sobre o passado da família. Eles exploraram juntos documentos antigos, fotos de família e até cartas do século passado. Cada descoberta trouxe novos detalhes sobre o passado e ajudou Lucas a entender melhor suas raízes. Lucas, você sabia que nosso avô era uma pessoa muito influente na comunidade? Carlos perguntou. Nunca ouvi minha mãe falar sobre isso. Talvez porque perdemos o contato há muito tempo, Lucas respondeu. As descobertas sobre o passado ajudaram Lucas a se sentir mais conectado à sua família. Ele sentiu como se estivesse recuperando peças perdidas de sua vida. Um dia, Carlos e Lucas encontraram uma caixa de madeira antiga cheia de documentos importantes na antiga casa da família. Esses documentos continham informações valiosas sobre os bens da família e os ajudaram a resolver as questões legais pendentes. Isso não apenas trouxe tranquilidade, mas também fez com que Lucas e Carlos se sentissem mais próximos. Obrigado, Lucas. Você me ajudou a completar uma tarefa importante. Agora podemos começar a reconstruir o que foi perdido, disse Carlos, com os olhos brilhando de alegria. Lucas sorriu, satisfeito com o que haviam realizado. Esta jornada não apenas o ajudou a entender melhor o passado de sua família, mas também trouxe um novo parente para a sua vida. Você já recebeu uma ligação de um estranho se apresentando como parente? O que você faria para investigar e confirmar essas informações?